Hoje, sábado, dia 14 de fevereiro, essa batalha não é sua, ela é de Deus. Mas para isso, seus olhos precisam estar nele. Não podem sair dele. Não tire os seus olhos dele. Porque se você colocar nos seus olhos, nos problemas, na sua dor, nas situações que você está vivendo, você vai perder as forças. Porque os problemas, eles só servem para roubar a nossa força, para roubar as nossas energias, para nos tirar do propósito. Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. E o propósito dele é além daquilo que você tem pensado. Porque é bíblico, Deus nos dá muito além daquilo que temos pedido, muito além daquilo que temos pensado. E o propósito de Deus para nós, ele é além, ele é maior. Com a mão no seu coração neste momento, bem cedo você já está aqui. Isso mostra que nem a morte, nem a vida, nem os problemas, nem os desafios, nem de repente um momento de conforto ali na sua casa, na sua cama, nada pode te separar do amor de Deus. E nada melhor do que poder estar na casa dele, na presença dele, buscando a ele, fazendo aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. E às vezes tem dias que são mais desafiadores, às vezes vêm as lutas, as dificuldades, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos distanciar, nada pode nos fazer parar. Às vezes vem o cansaço físico, às vezes vem o cansaço emocional. Às vezes tem aquele dia, que foi um dia desafiador, que você viveu situações ali, o qual você não gostaria de ter vivido, mas os nossos olhos precisam estar no Senhor. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa força, é nele que nós precisamos nos assegurar, confiar, e nós não podemos ceder. Muitos não têm conseguido passar pelo vale, e têm permanecido no vale. Nós até passamos, mas nós não vamos ficar. O vale não é o nosso lugar. O Senhor não tem um lugar de derrotas, de fracasso, mas o Senhor, ele tem um lugar alto. O Senhor, ele luta todos os dias para dar o fim que esperamos, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E nós precisamos fazer um bom uso dessa força que Deus tem colocado em nós. Não que não vamos ter desafios, sim, eles virão. Mas nós temos ouvido tanto falar que os problemas, as dores, elas servem para nos aproximar ainda mais do Senhor. Nos fazer melhor, nos moldar, nos aproximar e buscar a Ele ainda com uma força maior. Então eu gostaria que nesta manhã você agradeça a Deus. Sabe, toda manhã, a minha oração é essa: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade. Porque nós poderíamos não ter tido esta oportunidade, nós poderíamos não estar aqui, nós poderíamos ter deixado se levar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Mas nós superamos, vencemos, enfrentamos e estamos aqui. E eu vejo que eu acredito nisso com uma força muito grande. Que os olhos do Senhor, é bíblico isso,
que os olhos do Senhor estão sobre a terra. E eu vejo o quanto Deus tem visto a perseverança de cada um, mediante cada desafio. Que você tem vencido, você tem enfrentado, você não tem parado. Você não tem olhado para as situações, você não tem olhado para os momentos, mas você tem olhado para Ele. E a alegria do Senhor é ver a nossa força. Então estar aqui para Ele é uma alegria muito grande. Deus se alegra. Sabia que Deus está sorrindo por você, para você? Ele está sorrindo porque Ele tem dito: meu filho amado, minha filha amada, você não parou, você não cedeu, você não deixou se levar, você está aqui. Você está aí acompanhando, ligado. E isso para Ele, eu creio que é um orgulho muito grande. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco que todas as coisas contribuem. Às vezes no momento nós não entendemos. Mas nós só precisamos crer. Nós precisamos somente confiar. Então fala com Deus nesta manhã. Agradeça a Ele pela sua vida, agradeça a Ele pela sua casa, pela sua família, agradeça a Ele por você ter um lugar para chamar de lar, que é o templo, que é a casa dEle. Agradeça a Ele por você poder estar aqui. Você vê que a igreja tem cheiro de igreja. Ela tem um cheirinho, né? Ela não tem um outro cheiro, ela tem cheiro de igreja. E você pode estar aqui. Você que está nos acompanhando, você pode estar aí. Ainda que você não esteja aqui presencial, mas você está aí firme, confiante, acompanhando, dependendo de Deus, confiando em Deus. E eu sei que a sua casa também tem esse cheiro da presença de Deus. Esse cheiro do cuidado de Deus, do zelo de Deus por você, pelos seus. Isso para nós é um privilégio. Então fala com Ele: Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento. Senhor, neste momento nós estamos aqui, meu Deus, em mais um dia, mais uma oportunidade. Senhor, obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado, meu Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um, meu Pai, que está aqui, os que estão na transmissão. Obrigado, meu Deus, porque somente o Senhor, meu Pai, é digno, meu Pai, da nossa gratidão. Somente o Senhor, meu Pai, é digno, meu Pai, da nossa adoração. Então, meu Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoe, Senhor, tudo que temos feito, falado, pensado, que porventura temos entristecido a Ti, temos entristecido o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia, meu Pai, de cada um de nós. E nós estamos aqui porque cremos, nós estamos aqui porque confiamos, nós estamos aqui, meu Deus, porque os nossos olhos estão no Senhor. Nós não temos um outro Deus a quem clamar, nós não temos um outro Deus com quem contar, mas nós temos o Senhor, meu Deus, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que tudo pode e que tudo fará. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, visita cada um, meu Pai, neste momento. Visita os corações. Se há corações abatidos, meu Pai, se há corações entristecidos, meu Pai, levanta essa pessoa. Senhor, que ela creia no Senhor, que ela confie no Senhor e que ela entenda, meu Pai, que um momento é só um momento e que esse momento vai passar e que ela vai viver a Tua glória. Eu abençoo a vida, meu Deus, daqueles que estão aqui, daqueles que estão à distância. E eu quero pedir, meu Pai, que nesta manhã, já bem cedo, que o Senhor possa falar em cada coração. Senhor, eu sei que o Senhor não despede ninguém, meu Pai, de mãos vazias. Então desde já, meu Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha renovar forças, que o Senhor sustenta a cada um, que o Senhor possa dar, meu Pai, o fim que cada um espera. Senhor, que o Senhor possa dar graça, meu Pai, a cada um.
Eu entrego a direção nesta reunião e eu peço ao Senhor, meu Pai, fala em nossos corações, esteja conosco, nos dê um dia, meu Pai, de força, de graça, que o seu favor, meu Pai, seja derramado sobre a vida de cada um. Eu agradeço por tudo, meu Deus, e eu entrego cada um nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus, amém. Amém? Estão ligados às nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande, eu vou pensar grande, porque eu sei que o meu Deus é grande. E esse ano é o ano de eu viver coisas que eu nunca vivi antes, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Você crê que realmente esse ano é um ano de você viver coisas que você nunca viveu antes? Eu creio também. Eu sei que assim, como nós sempre, temos ouvido a bispa falar que esse ano foi um ano que ela esperou muito viver. E se ela esperou, imagina nós, né? Imagina nós. E nós precisamos crer que esse ano chegou. Eu lembro que quando nós recebemos a palavra, que esse ano ele chegou com um som alegre. Aí você imagina, que se um som ele alcança todos os lugares, nós não conseguimos impedir o som chegar. Eu imagino o quanto nós vamos viver momentos de alegria esse ano. O quanto nós vamos viver momentos de realizações nesse ano. Eu fico imaginando e pensando e esperando, a glória que Deus está preparando para nós, para este ano. Por isso que nós precisamos não se distrair. A distração tem roubado a vida de muitas pessoas. E o diabo, por sua vez, às vezes, ele não consegue fazer você pecar. Porque nós já não somos mais praticantes do pecado. Mas às vezes ele cria situações para nos distrair. Ele cria situações na sua casa. Ele usa familiares. Ele usa às vezes situações no casamento. Ele usa situações na vida dos filhos, no trabalho, num trânsito, no nosso dia a dia. Ele usa situações para fazer nós perdermos o nosso foco. Porque o diabo, ele sabe quem nós somos, ele nos conhece. Ele não é tão burro assim, não. Na verdade, o diabo, ele é burro sim, porque ele insiste em algo que ele sabe que ele vai perder, que ele já é um derrotado. Mas muitas vezes ele insiste, porque ele deve pensar todos os dias, quem sabe hoje eu consigo. Quem sabe hoje eu consigo distrair essa pessoa, roubar ela de alguma maneira. Por isso que os nossos olhos precisam estar para o alto. Por isso que os nossos olhos precisam estar no Senhor. Independente do momento o qual nós estamos vivendo. Não adianta, gente, não adianta nós acharmos que a nossa vida vai ser um melzinho na chupeta. Isso é uma mentira, é uma ilusão, não. Nós vamos viver desafios, nós vamos ter ali dificuldades, problemas, situações se levantando. Nós vamos viver. Mas isso vai servir para nos moldar. Moldar o nosso caráter, moldar a nossa fé, nos levar para um nível mais alto. Eu acredito assim, a nossa vida seria muito chata se nós não tivéssemos problema. Imagina, você consegue imaginar? Nós acordamos de manhã, nós vivemos a nossa vida ali, vai trabalhar, tá tudo bem, volta, tá tudo bem. Você imagina que vida chata que seria? Agora, pensa uma vida agitada, quando nós temos os desafios, que te leva a orar, que te leva a jejuar, que te faz acordar na madrugada, buscar o Senhor, que faz você ali em momentos no seu dia, que você tem que se recorrer a Ele, dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, me ajuda, me socorre, eu não posso ficar do jeito que eu estou. Olha que dia mais gostoso, Um dia agitado, um dia que você busca o Senhor. E é isso, a nossa vida precisa ser uma vida de agito, para mostrar que nós precisamos usar a nossa fé.
que nós não podemos ter uma fé acomodada, que o Senhor quer nos levar para um nível mais alto. Como Ele vai nos levar para um nível mais alto se nós não fizermos nada? Se for tudo ali, aguinha com açúcar, está tudo bem, como que nós vamos viver coisas grandes? Não. O nosso Deus é um Deus grande, Ele quer nos levar para um lugar mais alto, Ele quer fazer de nós ali, pegar o pequeno do pó, nos colocar assentado entre os príncipes. Ele quer tornar aquele que muitas vezes não é nada, em um forte, numa pessoa ousada. Só que para isso precisa ter o quê? Problemas. E problemas ninguém quer enfrentar, né? Mas nós precisamos enfrentá-los. Nós precisamos ali vencer a cada um deles para que o Senhor nos eleva. Os problemas, eles não vêm por um outro motivo, a não ser para nos levar para um nível mais alto, para nos moldar. E intermédio dos problemas que vai surgir o quê? Um grande testemunho. Nós não teríamos testemunhos se nós não tivéssemos problema. Nós podemos dar o exemplo da própria bispa. Será que se a bispa tivesse vivido aquele desafio qual ela viveu com o bispo Murilo na época, daquele acidente, daquela luta que ela teve no hospital, será que o Ministério Mudança de Vida teria surgido? Será que hoje nós estaríamos aqui? Porque eu não conheço uma outra igreja, eu não conheço um outro ministério. Eu nasci espiritualmente dentro do Ministério Mudança de Vida. O que teria sido da minha vida? E os meus desafios, as minhas lutas, os problemas que eu enfrentei? Será que eu teria vencido e ter chego até aqui? Não. Então você vê como os problemas, ele nos eleva. E isso é na sua vida. Será que se você não tivesse passado por aquela dor, por aquele problema o qual você viveu e enfrentou, você estaria aqui? Não estaria. Muitos de nós não teríamos nem conhecido Jesus, estávamos aí nesse mundo perdido. E só Deus sabe como nós iríamos estar. Mas eu vejo que Paulo ele é maravilhoso, né? Nós encontramos em uma das suas, né, das suas falas, das suas palavras ali, uma das promessas mais consoladoras da Escritura, que nos traz esperança, que nos traz confiança, que nos sustenta, que nos fortalece, que é Romanos 8, 28. Vamos lá. E sabemos que todas as coisas contribuem, todas as coisas contribuem. Nós sabemos que todas as coisas contribuem. Os problemas contribuem, os testes contribuem, o deserto, o vale contribui. Esse problema ao qual você vive hoje, que você está enfrentando hoje, ele contribui. Às vezes você diz assim, mas por que, meu Deus, que eu estou vivendo isso hoje? Por que eu estou passando por esse problema hoje? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Qual que é o significado? Chamados por seu decreto, escolhido, convocado, destinado a um propósito específico. Então você foi chamado para e destinado a um propósito específico. Então, assim, você não está aqui por um acaso. Esse problema o qual você está vivendo não foi por acaso. Tudo tem um destino. Tudo tem um propósito específico. Por isso que todas as coisas contribuem para o seu bem, para o nosso bem. E quem são esses que amam a Deus? São aqueles que guardam a palavra. Porque não adianta eu amar a Deus, eu dizer que eu amo a Deus, e quando eu vivo um momento, quando eu passo por um desafio, eu desisto, eu paro, eu retrocedo, eu reclamo, eu questiono, eu murmuro. Não, aqueles que amam a Deus, eles guardam a palavra no coração, eles obedecem seus mandamentos com diligência. Esse amor é uma entrega viva, fundamentada ao quê? Uma atitude de fé, a uma constância, a uma perseverança, a um não parar, um não desistir. Aí, se eu vou lá, eu creio que eles não têm ali, mas em João 14, 15 diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos.
Então, quando nós amamos a Deus, nós obedecemos a Ele como? Não parando, não desistindo, não temendo, mas confiando, crendo. Porque Ele nos deixa bem claro, não temas, porque eu sou com você. Isso não é um mandamento? Lógico que é, não temas. É a mesma coisa de eu dizer assim, ó, não para, fica aí. É a mesma coisa, não temas, eu sou com você. E por que muitos ainda temem? Porque não amam a Deus, não obedecem a Deus de verdade. Obedece, né? Não, eu preciso obedecer a palavra, eu preciso temer a palavra, eu preciso confiar na palavra. Nós vemos que o Senhor, Ele está à procura, Ele está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que o amam. E quem ama, obedece os seus mandamentos. Aí se eu vou para João 4, 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O Senhor, Ele está à procura. O Senhor está com os olhos sobre a terra, à procura, em busca daqueles que Ele pode salvar, daqueles que Ele possa abençoar, daqueles que Ele possa dar o fim que cada um espera. Mas aí eu pergunto, você está adorando a Deus? Nesse momento de desafio, você está adorando a Deus? Nesse momento, quando tudo parece que você está fazendo, está indo ao contrário daquilo que você deseja, porque o Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Será que esses verdadeiros adoradores não são aqueles que cantam? Eu vou cantar antes de ver? Será que esses verdadeiros adoradores não são aqueles que cantam em meio aos desafios? Buscam ao Senhor em meio aos problemas? Porque como que você vai ser um verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade, se no momento dos desafios você para, você desiste, você desanima, você entrega os pontos? Não, não, não. E aí no 24 diz assim: Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. O Senhor, Ele está buscando aquele que adora sem dúvida, sem medo, sem olhar para as dificuldades, sem olhar para os problemas. Ele está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, independente do momento, independente da situação, o qual está vivendo, mas que continuam crendo, que continuam confiando. Por quê? Porque é dele que vem o nosso socorro. Aí, e a verdade vem no quê? No conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, a nossa confiança está nele e nós não nos abalamos diante dos problemas. Por que muitos ainda, quando se deparam com os desafios, se abalam? Porque não conhecem a verdade, e a verdade liberta. A verdade muda destino. A verdade, ela escreve uma nova história. E muitas vezes a verdade nos confronta, nos desafia. Muitos não querem encarar a verdade, mas é necessário, porque a verdade, ela vai te trazer uma libertação. Ela vai trazer uma mudança. A verdade, ela vai colocar a luz nas suas trevas, para que você consiga ver aquilo que você não está vendo. A verdade, ela te dá coragem. Porque quando você não conhece a verdade, você teme diante da situação. Vêm os problemas, você fica apavorado. Vêm as dificuldades, você fica ali desesperado. Mas quando nós conhecemos a verdade, ainda que as situações possam até vir, só que nós confiamos. Nós não deixamos se levar e ser influenciado por aquele problema, por aquela situação. Mas nós nos mantemos na palavra, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há momentos que nós vivemos situações que nós não entendemos, mas nós precisamos continuar crendo.
Nós precisamos continuar confiando. Por quê? Porque a Bíblia relata que tudo coopera para o bem. Então, no momento, eu não estou entendendo, mas eu vou continuar crendo. Eu vou continuar confiando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar no propósito, eu vou continuar buscando a Deus, eu não vou abrir mão. No momento ali, às vezes, você coloca a mão e fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo, mas eu vou continuar crendo. Porque o Senhor diz que todas as coisas contribuem. Então eu creio que essa situação ela vai cooperar de alguma forma para a minha vida. Aí vamos lá para 2 Crônicas. Para 2 Crônicas. Nós não podemos temer diante da situação. Mas sabe quando nós não tememos diante da situação? Quando nós confiamos e cremos em Deus. Quando nós começamos a lhe temer diante dos problemas, dos desafios, isso não mostra confiança, isso não mostra dependência. Mas olha o que a Bíblia fala sobre Josafá. Em 2 Crônicas 20:12 diz assim: não sabemos o que fazer. Será que nós já vivemos momentos assim? De estar diante de uma situação e nós não sabermos o que fazer? De nós não sabermos qual caminho tomar, qual rumo seguir? Do que fazer, do que falar, de qual reação ter diante daquele problema, daquele desafio? Josafá também se encontrou num momento como esse. E ele diz assim, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Um grande exército estava ali. A Bíblia diz que Josafá ficou alarmado quando soube, mas imediatamente tomou a decisão que o levou, juntamente com a nação, a viver um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Josafá reuniu o povo proclamando um jejum. Sobre a influência dele, as pessoas buscaram a Deus. A Bíblia diz que até as crianças de colo foram levadas para invocar o nome do Senhor. Josafá disse que não tinha força para enfrentar aquele exército e nem sabia o que fazer, mas seus olhos se voltavam para o céu. É isso que o Senhor espera de nós quando nós nos deparamos com os desafios. Nós precisamos entender que tudo coopera e os nossos olhos precisam ficar e continuar nele. O problema de muitos é que quando vêm os desafios, quando vêm as dificuldades, os problemas, ao invés dele entender que tudo coopera e continuar olhando para o alto, começa a olhar para os problemas, começa a olhar para as situações. E o problema, como nós temos dito, não é os problemas. O problema é como você olha para esse problema, como você tem enxergado esse problema, como você tem dado crédito a essa dor, o qual você está vivendo. Josafá, ele estava diante de um grande exército, e no momento daquele problema, daquela situação, ele parou e pensou: eu não sei o que fazer, eu não sei qual caminho tomar, qual rumo tomar. Eu não sei qual decisão eu devo tomar neste momento, mas eu vou focar no Senhor. Será que quando vêm os problemas até nós, será que nós temos essa coragem, essa ousadia, esta determinação de parar o que nós estamos fazendo e dizer: Senhor, eu vou continuar focado no Senhor. Eu vou continuar confiando no Senhor. Eu não sei o porquê, eu não sei o que está acontecendo, mas os meus olhos vão continuar no Senhor. E o fim é o Senhor quem fará. Só que muitos, em momentos como esse, é aquele momento, que é no calor da emoção, ele acaba tomando decisões, ele acaba fazendo escolhas, ele acaba se precipitando, e isso depois traz uma consequência muito grande. Quando nós lemos o versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. O confiar nele e esperar que ele tudo fará, é verdadeiramente agir como Josafá agiu aqui. É quando você não sabe o que fazer, mas você olha para o alto e espera no Senhor. Você confia no Senhor.
E muitos, em momentos de aflição, em momentos de desespero, não têm conseguido ter essa confiança. Têm se desesperado, uns param, uns desistem. Outros acreditam que aquele sonho, aquele desejo, qual ele estava ali buscando, pelo fato de não ter acontecido como ele gostaria, ele já desiste, já acha que não é para ele. Ao invés dele continuar orando, confiando, crendo, que ele não sabe o que fazer, mas os olhos continuam no Senhor, ele acaba se rendendo àqueles problemas. Ele acaba desistindo, abrindo mão. O Senhor, Ele não é com aqueles que param, porque não é uma vida de derrota que o Senhor tem para nós. Não é uma vida de fracasso. Deus não te trouxe até aqui, te arrancou de repente lá do mundo, lá de não sei da onde, para te colocar aqui, para te dar palavras como Ele tem nos dado, de força, de coragem, o pensar grande, para você olhar para essa situação e achar que ela é o fim. Será que esse problema que hoje você está vivendo não é para que verdadeiramente ele possa te levantar e te colocar num lugar que você deseja? Será que os testes que você está vivendo no dia de hoje não está servindo para te alinhar, para te levar para um nível mais alto? Por que nós estamos pensando grande? Para nós continuarmos no mesmo lugar? Para nós não termos dificuldades e nem problemas? Nós sempre temos dito novo grau, novo mal. Se você quer ir para um nível mais alto, querido, se prepare. Os problemas virão, os desafios virão, mas os nossos olhos precisam estar no Senhor. Enquanto os nossos olhos estão no Senhor, nós mostramos que é dele que vem a nossa força, que é dele que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem da nossa inteligência, da nossa sabedoria. O nosso socorro não vem daquela pessoa, de repente, do dono da empresa que você trabalha. O nosso socorro não vem de nenhum outro lugar. O nosso socorro vem literalmente do Senhor. Aí em 2 Crônicas, ainda 20, diz assim: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Eu vejo o próprio Deus dizendo para cada um de nós: não tenha medo. Tem um exército aí, tem um desafio pela frente, tem algo que está te amedrontando, tem algo que está querendo tirar os seus sonhos, roubar os seus sonhos, roubar a sua energia. De repente um problema na sua casa, um problema com a sua família, um problema na sua saúde, porque às vezes essa noite para você dormir foi um desafio, porque estava ali algo te incomodando, algo te trazendo uma inquietação. E ele deixa bem claro: não tenha medo, nem fiquem desanimados. Então não fica desanimado não tenha medo não. Por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que coisa mais linda. O que o próprio Deus disse para Josafá naquele momento de aflição. Naquele momento onde parecia tudo perdido. Parecia não ter saída. Ele deixou bem claro: essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Então esse problema o qual você está vivendo hoje, sábado, dia 14 de fevereiro, essa batalha não é sua, ela é de Deus. Mas para isso seus olhos precisam estar nele, não podem sair dele, não tire os seus olhos dele. Porque se você colocar nos seus olhos, nos problemas, na sua dor, nas situações que você está vivendo, você vai perder as forças. Porque os problemas eles só servem para roubar a nossa força, para roubar as nossas energias, para nos tirar do propósito. Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. E o propósito dele é além daquilo que você tem pensado. Porque é bíblico, Deus nos dá muito além daquilo que temos pedido, muito além daquilo que temos pensado. E o propósito de Deus para nós, ele é além, ele é maior.
Agora, por que que ao invés de eu colocar os meus olhos nele, de eu confiar nele, eu vou tirar os meus olhos dele e vou colocar nos problemas? Para quê? Nós não somos mais crianças. Nós não somos mais os pequenininhos, né, que tem medo ainda. Não, nós somos homens, mulheres de Deus, ouvintes e praticantes da palavra no nosso dia a dia. O Senhor tem nos dado esse favor, esse entendimento revelado, para nós entendermos e para nós nos encorajarmos diante de cada um dos desafios. Josafá não tomou nenhuma atitude humana. Ele não contratou mais homens de guerra, nem mesmo exércitos de outras nações. Josafá não pediu ajuda de nenhum rei quando recebeu a notícia. Ele decidiu buscar a Deus. E lhe deu toda a garantia que seria com eles. E lendo essa passagem bíblica toda, enxergamos uma cena linda com eles marchando para a guerra, cantando e adorando a Deus. Observe que enquanto cantavam e entoavam, verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, sem temer, sem olhar para os problemas, sem deixar se levar pelo momento, esses são os verdadeiros adoradores. Aqueles que enfrentam cantando, aqueles que enfrentam os problemas adorando, esses são os verdadeiros adoradores. E Josafá, ele estava ali com aquele exército dele cantando, louvando, adorando, não recuando, não temendo, porque o Senhor já havia dito para ele: não fiquem desanimados por causa desses problemas, desses desafios. Essa batalha, essa luta não é de vocês, eu vou lutar por vocês. Gente, você quer uma segurança maior do que o Senhor dizendo para nós: olha os desafios que você está vivendo. Olha os problemas que você está enfrentando. Eu tenho os meus também. Ou vocês acham que nós não temos os nossos? Meu Deus, quem dera, né? Mas nós também temos os nossos desafios. E eu ouvi do Senhor que essa batalha não é minha, é dele. Isso me dá uma força, isso me dá uma coragem para mim cantar, para mim louvar, para mim adorar, assim, sem limites. E isso precisa estar dentro de você. E quando você tem esse espírito de adoração, isso mostra confiança, isso mostra dependência do Senhor. Isso mostra que independente ali dos desafios, você vai continuar cantando, cantando antes de ver, adorando antes de ver, dependendo dele. Por quê? Porque a batalha não é nossa, a batalha é dele. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O nosso Deus não mudou, Ele continua. Ele continua. Ele é o mesmo Deus de Josafá. Ele é o mesmo Deus que foi com aquele povo e deu vitória àquele povo. É o Deus que é com esse povo, que somos nós, o povo escolhido por Deus, para estar buscando a Ele, confiando nele. Aí em 2 Crônicas 20 diz assim: na manhã seguinte, será que amanhã é hoje? Será que essa manhã é hoje? Será que é hoje o dia da sua vitória? Será que é hoje o dia que o Senhor vai colocar por terra todos os seus inimigos? Será que é hoje que você vai cantar o seu hino da vitória? Eu espero que seja hoje e creio que vai ser em nome de Jesus. E que assim seja. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. O que vocês fizeram hoje? Levantaram cedo e vieram para onde? Para a casa do Senhor. Ainda os que estão acompanhando na transmissão, o que você fez hoje? Você se levantou, você ligou aí e você está acompanhando. Eu creio que hoje é o dia, gente. Vamos acreditar que hoje é o dia. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confie nele, se assegura nele.
coloca a sua dependência, coloca a sua confiança nele. Confie nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Confia no Senhor e tudo que você fizer vai dar certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Você vê que o segredo está no adorar, no cantar, no louvar, no buscar, porque isso mostra confiança. Você vê que uma pessoa aflita, ela não tem uma outra coisa para não fazer, a não reclamar, a não ficar ali com seu coração palpitando, desesperada, ansiosa. Aquela pessoa que confia no Senhor, ainda que ela tenha seus problemas, ela vai cantar, ela vai confiar, ela vai crer. Por quê? Porque a confiança dela está em Deus. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Quem são os moabitas da sua vida? Quem são os amonitas e os adomitas? Que estão aí se levantando, criando temor no seu coração, colocando medo. É momento de cantar. É momento de adorar, é momento de confiar, de depender de Deus. Não é momento de você ficar olhando para os problemas. Você vê que aqui Josafá deixou bem claro. Deixa eu ver aqui. Escutem, confiem no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Então confia no Senhor, louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, dependa dEle. E vocês estarão seguros. Então eu creio que a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa manhã é justamente uma palavra de confiança, uma palavra de segurança, uma palavra de dependência. E o próprio Deus dizendo para nós: confia em mim porque eu vou fazer. Essa luta, essa batalha, ela não é sua, ela é minha. Mas para isso, você precisa colocar os seus olhos em mim. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos continuam no Senhor. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Eu gostaria que neste momento você levasse o seu pensamento em Deus por tudo aquilo que você tem vivido. Eu vejo que o Senhor, Ele nos trouxe esta palavra justamente para nos dar ânimo, coragem. É uma palavra de esperança, é uma palavra de confiança. É uma palavra de ânimo. Será que tem alguém aqui no nosso meio que estava desanimado? Será que tem alguém que começou a colocar os olhos mais nos problemas do que no Senhor? Eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão voltados para o Senhor. Tira seus olhos dos problemas. Tira seus olhos das situações o qual você tem vivido. O Senhor, Ele tem nos dado direções claras. O Senhor tem nos assegurado que Ele vai nos dar vitórias. Só que Ele quer essa confiança em nós. Ele quer esta dependência em nós. Ele quer essa entrega. Confie no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. O Senhor, Ele quer nos guardar, Ele quer nos livrar. Só que nós precisamos nos entregar totalmente a Ele. Eu tenho certeza que Deus, Ele nos deu essa palavra nesta manhã. Ainda como nós lemos aqui no início do 20, na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o
o deserto, foram para a guerra, foram para a luta. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos nos levantar, que nós venhamos ir para a guerra, ir para a luta, não recuar, não desistir, não parar, não deixar se levar pelo momento, pela circunstância, mas se levantar confiante e acreditando, eu vou para essa batalha e a vitória é minha. Nós não podemos ir para as batalhas, para os desafios pensando na derrota. Onde a nossa mente vai, o homem vai atrás. Se você pensa em derrotas, é o que você vai viver. Por isso que essa palavra pense grande, ela precisa estar dentro de nós. Para que nós venhamos pensar grande no momento que muitas vezes o sentimento do desânimo quer tomar conta de nós. Porque os sentimentos vêm, os pensamentos vêm, os desafios vêm, mas qual vai ser a minha reação? Qual vai ser a minha decisão? Eu decido o que eu quero para a minha vida. O que você quer para a sua vida? Você quer parar? Você quer desistir? Você quer viver mais um ano no mesmo lugar? Você quer voltar para trás? Ou você quer se levantar diante desta situação, colocar os seus olhos no Senhor e confiar nele? Porque essa é a reação que Deus espera de cada um de nós. Que nós venhamos nos levantar, que nós venhamos nos firmar e que nós não venhamos recuar. Porque nessa peleja, nessa batalha, nós não vamos ter que lutar. Essa vitória é nossa, é Ele que vai lutar por nós. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos olhar para o problema e ser dominado por esse problema, por esse momento, por essa circunstância. Tem muitos que estão sendo dominados pela circunstância, pelo momento o qual está vivendo. Mude a atmosfera da sua casa. Coloca hinos, comece a louvar, comece a cantar. Nós vemos aqui o tempo todo que esse povo, quando eles foram para a batalha, eles louvavam, eles cantavam, eles adoravam. Porque eles mudaram a atmosfera daquele lugar. Você tem mudado a atmosfera do ambiente que você está? Ou o lugar que você está é um ambiente pesado? Aquele ambiente, naquela carga negativa, de pensamentos negativos, do medo, de tristeza, de pensamentos de derrotas? Ou você tem feito como esse povo, cantando, louvando, adorando, mudando o ambiente daquele lugar, com canções, com adoração, com palavras, declarando. Porque tudo isso faz diferença, viu? Tudo isso faz diferença. Pode fazer um teste. Fica ali trancadinho num espaço, só assim, oh meu Deus, minha vida, meu dia, não muda, ai que tristeza. E aí muda, inverte a situação. Coloca um louvor, começa a louvar, começa a adorar. Você vê como você se levanta, a sua postura melhora, né? O seu olhar já é um outro olhar. O semblante do seu rosto já muda. Chega de ter aquele semblante caído. Aquela mente, né, que o seu semblante mostra que você está abatido, que você está preocupado, que você está com medo, que você já está esperando a sua derrota. Não, não, não. Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que lutam, que perseveram, que confiam, que adoram em espírito e em verdade, que o busca. O Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador, ele não para. Um verdadeiro adorador não desiste. Não recua diante dos problemas. Um verdadeiro adorador, ele não é dominado pelos seus pensamentos.
pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Um verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. E quando vem os problemas, ele continua adorando, porque os olhos dele estão no Senhor. Então fala com Deus neste momento. Fala com Ele nesse momento. Fala com Deus, fala: Senhor, o meu socorro vem do Senhor. Senhor, eu não vou parar, eu não vou desistir. Senhor, eu não abro mão. Eu confio no Senhor. Fala isso para Ele, fala: Senhor, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão, meu Deus, esse é o ano da minha vida. O meu ano chegou, o ano que eu tanto esperava. O meu ano chegou a minha vez. Eu vou seguir, eu vou perseverar. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando. Fala isso para Ele. Senhor, é o Senhor, meu Pai, o meu socorro. Senhor, é no Senhor é que eu confio, meu Deus. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não abro mão. Senhor, eu tenho meu propósito, meu Pai. Nesse propósito tem sonhos. Nesse propósito, meu Pai, tenho desejos do meu coração. Aqui tem situações que somente o Senhor pode fazer. Aqui tem situações que somente o Senhor pode mudar. Ainda, meu Deus, que muitas são as situações. Ainda que muitos desafios aconteçam, mas eu não vou parar. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas ela é de Deus. Então confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, não abra mão, não se renda. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, neste momento, meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Senhor, e nós cremos, meu Pai, na vitória. Nós cremos, meu Pai, no agir do Senhor. Senhor, então, meu Pai, nós apresentamos diante do Senhor, meu Pai, neste momento, a cada um desses pedidos, a cada um desses propósitos. E nós cremos, meu Pai, que nessa batalha nós não teremos que pelejar, mas o Senhor, meu Pai, irá à frente. Senhor, então eu peço ao Senhor, meu Pai, traga respostas, meu Pai, traga definições, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que muitas vezes tem se levantado, tem causado, meu Pai, muitas vezes o medo, a angústia, a tristeza, meu Pai, na vida do teu povo. Senhor, que nesta batalha, meu Pai, eles não tenham que pelejar, não tenham que lutar, mas que eles confiem no Senhor. Senhor, eu declaro respostas, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, que tudo aquilo que o teu povo tem sonhado, eu declaro, meu Deus, que tudo aquilo que eles têm buscado, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, dar vitórias a eles. Senhor, é um ano de nós cantarmos, meu Pai, é um ano de nós vivermos coisas que nunca vivemos antes. Então sustenta cada um, não deixa nenhum parar, Senhor, não deixa nenhum desistir, mas coloca força, meu Pai, coloca coragem, coloca ousadia. Eu declaro coragem, meu Pai, eu declaro esse espírito de forças sobre a vida de cada um, meu Pai. Então eu te peço nesta manhã, meu Pai, que cada um que aqui está, Senhor, não se renda, não se entregue, não tire os seus olhos do Senhor, mas que continue focado, continue perseverando, meu Pai, no nome de Jesus. Com a mão no seu coração, só para nós encerrarmos, eu vejo quanto Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós, o quanto todos os dias Ele nos traz palavras de encorajamento, de forças, às vezes de correção, às vezes colocando luz nas nossas trevas, nos mostrando algo, nos motivando, nos direcionando. Porque Ele não quer que nós venhamos ceder às emoções. Ele quer que nós venhamos confiar. Por que será que Ele nos dá a palavra de encorajamento? Porque Ele quer colocar esse espírito de coragem em nós. Porque Ele é corajoso. Porque Ele é
a nossa força. E nós precisamos confiar e depender dele de uma forma tão grande. E fazer um uso de tudo aquilo que ele tem colocado em nós. Vou ler novamente. Não tenha medo, nem fique desanimados. Eu vejo que essa leitura é para cada um de nós. Para aqueles que estão passando por um desafio, ou de repente nós vamos enfrentar um desafio. Ele já nos assegura e nos prepara. Não tenha medo, nem fiquem desanimados. Não se assustem, não se distraiam. Por causa desses problemas, quais são os problemas que têm se levantado na sua vida, na sua casa, de repente na sua família, no seu financeiro, na sua saúde, na sua vida sentimental, no seu casamento? Quais são os problemas? Eles podem até ser enorme. Eles podem ser enorme. Às vezes o problema ele é desafiador. Mas nessa passagem, o Senhor ele diz para cada um de nós: mas essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Então o problema ele pode até ser grande, o desafio até pode ser grande, mas ele está dizendo para cada um de nós que essa batalha ela não é nossa, senão de Deus. Então vamos confiar em Deus, vamos nos assegurar em Deus. Vamos fazer aquilo que nós sabemos que precisa ser feito, que é buscar, que é confiar, que é não parar, não desistir. E deixa o Senhor vencer essa guerra, vencer essa batalha por nós. Mas para isso nós não podemos ceder, nós não podemos nos entregar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero abençoar a vida de cada um que aqui está, meu Deus. Senhor, e que cada um receba forças que vêm do Senhor. Que cada um receba um preparo, meu Pai. Senhor, que cada um seja blindados pelo Senhor, com uma força, meu Pai, que vem do alto. E que tudo que se levantar, meu Pai, contra a vida de cada um vai se levantar para cair. Porque essa batalha não é nossa, meu Pai, essa batalha é do Senhor. E nós cremos na vitória, Senhor. Nós cremos na resposta, Senhor. Nós cremos, meu Pai, no Teu mover e no Teu agir. Eu abençoo a vida de cada um. Eu abençoo a cada um desses propósitos, meu Pai, que cada um tem em suas mãos. Senhor, e eu declaro, meu Pai, respostas. Eu declaro coragem. Eu declaro forças. Eu declaro uma mente focada e ligada no Senhor. E que tudo o que eles fizerem, meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Eu abençoo a vida de cada um. Eu concordo com cada um desses propósitos. E eu te agradeço, meu Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Pai, por esse espírito que o Senhor derramou nesta manhã. Que é um espírito de coragem, de confiança. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. E eu entrego cada um nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus, amém, amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo
como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.